Existe um livro inteiro na Bíblia em que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Mesmo assim, é uma das histórias mais claras de como Deus age. A história começa no coração de um império gigantesco. O reino da Pérsia dominava territórios imensos, de terras distantes da Índia até as fronteiras da Etiópia. No centro desse poder estava o rei Xerxes I. Palácios luxuosos, banquetes grandiosos, decisões que mudavam o destino de povos inteiros. Mas em meio a esse cenário de poder, algo inesperado acontece. A rainha é removida do trono e o rei decide escolher uma nova. Entre muitas jovens levadas ao palácio, estava uma jovem judia chamada Ester. Ela não tinha origem real, não tinha influência. Era apenas uma jovem criada por seu primo, Mordecai. E ainda assim, de forma improvável, Ester encontra favor diante do rei e se torna rainha. Até aqui, tudo parece apenas coincidência, mas a história estava apenas começando. Algum tempo depois, surge no palácio um homem poderoso. Seu nome era Haman. Ele recebe autoridade sobre todo o império e exige algo simples, que todos se curvem diante dele, todos, menos um, Mordecai. Ele se recusa a se ajoelhar, e aquela recusa silenciosa desperta uma fúria desproporcional. Haman decide que não quer destruir apenas Mordecai. Ele quer destruir todo o povo judeu. Homens, mulheres, crianças. Um decreto é preparado, selado com o anel do rei, e enviado para todas as províncias do império. Uma data é marcada, o dia da destruição. Quando Mordecai descobre o plano, ele envia uma mensagem para Ester. Ela agora é rainha. Mas existe um problema. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Fazer isso podia significar morte. Mordecai então envia uma frase que atravessou séculos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. De repente, a posição de Ester deixa de parecer sorte e começa a parecer propósito. Mas antes de agir, Ester pede algo inesperado. Não estratégias, não armas. Ela pede jejum, 3 dias, 3 noites. Nenhuma resposta do céu, nenhuma voz, nenhum milagre visível, apenas silêncio. Depois disso, Ester faz algo arriscado. Ela entra no pátio do rei, sem ser chamada. Por um momento, tudo depende de um gesto. Se o rei não estender o cetro, a história termina ali. Mas ele estende e pergunta: o que você deseja? Em vez de revelar tudo de imediato, Ester convida o rei e Haman para um banquete. Depois outro. E nesse segundo banquete, a verdade finalmente vem à tona. O homem que planejou destruir seu povo está sentado à mesa. Mas a reviravolta da história começa antes disso. Na noite anterior ao banquete, o rei não consegue dormir. Algo aparentemente pequeno, insônia. Sem saber o que fazer, ele manda trazer os registros do reino. E ali encontra algo curioso. Alguns anos antes, Mordecai havia salvado sua vida denunciando uma conspiração, mas nunca havia sido recompensado. Na manhã seguinte, quem entra no palácio? Amã. Ele vinha pedir autorização para executar Mordecai. Mas antes que consiga falar, o rei faz uma pergunta. O que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Haman pensa que o rei está falando dele e descreve uma grande honra. Vestes reais, cavalo do rei, uma procissão pela cidade. Então o rei responde: faça exatamente isso com Mordecai, o homem que ele odiava. Pouco tempo depois, no banquete de Ester, tudo se revela. O plano, o decreto, a ameaça. O rei fica furioso e Haman acaba sendo executado na mesma estrutura que havia preparado para Mordecai. O decreto de destruição é revertido e o povo que estava marcado para morrer é salvo. E então percebemos algo curioso. Durante toda essa história, Deus nunca é mencionado diretamente. Nenhuma aparição, nenhum milagre visível, nenhuma voz do céu. E ainda assim, tudo se encaixa. A escolha improvável de Ester, a recusa de Mordecai, o decreto no momento exato, a insônia do rei, a leitura dos registros, a chegada de Amã na hora errada. Pequenos acontecimentos que mudam o rumo de uma nação. Talvez seja por isso que o livro de Ester seja tão diferente, porque ele mostra algo que muitas pessoas experimentam na própria vida. Há momentos em que Deus não parece falar, não parece agir, não parece responder.
Mas isso não significa que ele esteja ausente. Às vezes, ele está apenas trabalhando nos bastidores da história, movendo detalhes que ainda não conseguimos enxergar. E quando finalmente olhamos para trás, percebemos que mesmo no silêncio, a história nunca saiu das mãos de Deus.